Vamos lá, a última mensagem da nossa série Atos, parte 2. A saga, não, isso daí ficou com o Rambo, né? E nós vamos falar hoje sobre todas as histórias em Atos 16. Se nós olharmos para tudo que conversamos sobre Atos, nesses 3 meses, foram 13 mensagens em Atos, nós vamos ver que a pergunta que foi levantada na semana passada sobre o que é ser igreja, como é que somos igrejas, como é que somos igreja, que foi a pergunta que foi feita lá pelos judaizantes, ou melhor, pelo conflito que os judaizantes levantaram sobre o condicionamento da salvação através da circuncisão. Mas se nós olharmos essa pergunta e trouxermos para o nosso dia, bem dizer, não sei vocês, mas se não todos os dias, toda semana tem alguém perguntando assim, mas você é crente? Você vai na igreja? Você, não questionando a sua fé, mas querendo saber assim, você ainda vai nessas coisas, O que é igreja? E daí nós precisamos olhar para a igreja hoje e talvez entender e passar o nosso crivo, o nosso olhar pelo sistema relacional que existe de trás do evangelho para poder responder essa pergunta. Porque nós até ontem respondíamos se você vai na igreja, qual igreja é a sua, falando da denominação, falando das doutrinas e etc. O desafio é olhar então para o evangelho que é relacional e que na nossa vida deve construir uma contracultura que sim traz responsabilidade, mas principalmente um sentimento de privilégio por continuarmos a missão de Cristo Jesus. Responsabilidades, o evangelho relacional nos traz. Mas principalmente deve trazer dentro de nós o senso de sermos privilegiados por continuarmos a missão de Jesus aqui. E esse fenômeno na contramão aí do mundo, porque o mundo até quer saber sobre você, mas ele não quer se relacionar com você, Ele sabe tudo sobre você lá no Facebook, mas ele não quer se relacionar contigo, ele não quer intimidade com você. E a igreja caminha na contramão justamente por quê? E por que é difícil? Porque nós já estamos bêbados dessa cultura e o evangelho vai na contramão dizendo que nós precisamos de intimidade, de relacionamento uns com os outros, mas não de estarmos dentro da casa um do outro, fuxicando um com o outro, sabendo da vida um do outro para poder tê-lo nas nossas... Não. Cuidar um do outro. A ideia de nos relacionarmos integralmente é de podermos influenciar, abençoar o outro, sermos instrumentos de Deus, debaixo da ação do Espírito, para oferecer para o outro e não receber do outro. Porque o mundo quer se relacionar contigo para quê? Para receber de você. Para que você consuma o que ele pode te dar, o que ele quer te oferecer. Ok? E nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar de Cristo Jesus. O que é importante que ele possa trazer para mim? Nada. Ele é importante. O que ele vai me dar, não tenho que olhar para isso. Essa é uma contracultura do evangelho relacional. Então, pensando nessa lógica, se a gente olhar para a igreja, ela deve ser um lugar onde eu possa me sentar de frente com você, de frente com alguém, ouvir você sem julgamentos. Ouvir você sem esperar de alguma maneira, vamos dizer assim, receber alguma coisa em troca. Mas pelo simples fato de abençoar, não só pelo ouvir, mas de poder estender as mãos para o outro.
Então nós podemos pensar, para ajudar a gente nessa lógica, a gente pode pensar em sentar junto com o outro e dizer assim, conte a sua história. Para a gente entender o que é igreja. Conte a sua história. Para a gente começar a criar um laço de intimidade. E aí a gente vai poder fazer isso na prática aqui agora. A gente vai poder ouvir a história de alguém. Então, vamos tentar, levanta sua mão direita, manda energias para a gente escolher uma pessoa certa aqui. Não, brincadeira, gente. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o presbítero Nando, famoso produção. Produção, desce aqui. Vamos ouvir o Nandico, como é chamado. Eu vou deixar ele apresentar, porque talvez você não saiba o nome todo dele, né? Nem da onde ele veio, e assim por diante. O CPF não precisa. Ok. Boa noite. Sou o Nando, Fernando de Souza Pereira. Tenho 43 anos, sou casado com essa fantástica esposa que eu tenho, Juliana. Eu venho de uma família que vivia um sincretismo religioso muito louco. Então, assim, não existia uma definição muito clara do que era igreja, do que era fé. Era, de fato, um negócio meio anárquico. Então, assim, a gente foi em tudo que é igreja, que eu me lembre aí de referência, num monte de lugar que não era igreja também, aqui em Pira, né? Nascemos aqui, somos todos daqui. Então, assim, a gente foi de terreiro a, sei lá, os Mormons, né? Meu irmão, inclusive, contra a vontade dele, foi batizado lá na igreja Mormon. Eu era muito pequeno, então eu passei dessa, mas ele não passou. Eu me lembro que, quando a gente era menor, era uma piada importante que eu conseguia fazer com ele. Assim. Mas eu, nessa história toda, com 10 anos, eu me batizei também numa igreja batista, lá na Balbo, que a gente frequentou. E quebrei vidros de igreja, né, vou admitir aqui, que era da Assembleia ali da Paulista. Na verdade, eu nunca tirei a pedra, eu só estava junto com a galera. Quem quebrava mesmo era o Rica, né? Meu amigo Rica aí. Só que o que acontecia? O Rica morava no Castelinho e o resto de nós morava da Paulista para lá. Então ele atirava a pedra e corria e sobrava para a gente o resto do caminho. Mas, óbvio que estava inserido nisso tudo, né? Tinha uma visão muito distorcida do que era fé, do que era se relacionar com Cristo. Ainda que, de verdade, eu sempre senti que Cristo estava presente. Hoje isso é muito claro para mim. Hoje isso é muito claro. Mas eu tinha essa percepção da presença dele de alguma forma. Desde sempre, desde as loucuras lá, né, de terreiro a qualquer outra coisa, eu sempre senti essa presença, essa participação dele. Aliás, né, essa construção, porque para chegar aqui, para estar na igreja, para poder falar com tranquilidade de quem eu sou hoje, eu enxergo essa construção lá no passado, lá em tantas outras coisas, lá em coisas muito pequenas, sei lá, em a igreja católica da Balbo colocando uma cesta básica dentro de casa, porque a gente vivia uma vida muito miserável, muito difícil. Meu pai era um pedreiro, alcoólatra. Eu tive muita dificuldade de lidar com isso, né, a vida toda, porque para mim isso era sem vergonhice ou qualquer outra coisa que você quisesse chamar ali. Eu nunca entendi isso como uma doença. Aliás, eu só fui entender isso como uma doença quando ele morreu. Há 4 anos atrás, quando meu pai morreu, eu consegui enxergar o quanto aquilo era uma doença e o quanto aquela doença matou meu pai, efetivamente, né? Ele teve o AVC, teve as complicações, fumou muito a vida toda, pegou uma pneumonia na UTI. A pneumonia é o fator decisivo aí, mas o álcool e tudo mais, né? Todos os exageros que se cometem na vida custam muito caro, né, para o ser humano numa situação dessa. Mas também eu pude ver na vida do meu pai a graça de Cristo acontecer, porque eu conseguia me relacionar com Cristo já de uma forma que era claro que, apesar de tudo aquilo, de todo aquele exagero, quando ele pôde voltar para a gente por uma semana,
Ele ficou muitos dias no hospital, saiu, ficou uma semana com a gente e voltou. Depois ficou 40 e poucos dias em coma e faleceu. Aquela semana que ele passou com a gente foi maravilhosa, assim. Acho que foi a melhor semana que eu passei com meu pai. Apesar dele não ter falado nenhuma palavra, né? Não saiu nenhuma palavra da boca dele, mas é muito louco como a gente se relacionou com ele se expressando com apenas uma mão, falando coisas pra gente que a graça permite falar. E só a graça permite falar. O que Cristo faz é muito louco, é fantástico. O quanto ele consegue fazer isso por nós. O quanto... Valeu, Netão. Obrigado. O quanto Cristo era presente ali naquele momento. O quanto ele agiu. E nessa história toda, eu consigo ver hoje o quanto Cristo moldou nossos caminhos para a gente... Para eu, né? Eu falo a gente porque a galera que está aqui há mais tempo conhece muito da nossa história. Quem está me ouvindo pela primeira vez não sabe, né? Mas a gente é meio que do início aqui da história toda, né? Do Ajunta. E começou lá em casa, nas reuniões de um grupo de estudos, basicamente, um grupo de estudos bíblicos. A Ju é a grande, da minha parte, né? A grande motivadora da história toda, porque ela que... Quando aconteceu tudo também na história do Marquito, é um monte de histórias, né, que Cristo vai conduzindo, que Deus vai conduzindo. Hoje é muito claro. Na época era muito doloroso, inclusive. Todas as histórias reunidas eram histórias tristes, de dor, de sofrimento. E todas essas histórias converteram numa série de questões, mas numa sexta-noite lá na sala de casa, a gente conversando, fazendo uma ceia ali, um suco de uva e tal. E não literalmente, né? E como as coisas foram acontecendo e como a gente foi se sentindo seguro para poder abrir o coração, falar sobre quem a gente era, sem medo de assumir que atirava a pedra lá na igreja e que eu tinha uma visão muito distorcida da igreja. Inclusive, a primeira vez que eu fui na igreja que o Marquito era pastor, eu fui com uma camisa do disco do Sepultura, que se chama Bestial Devastation, né? É um demônio enorme engolindo uma igreja, mais ou menos essa é a ideia da capa do disco. E tinha muita pretensão ali, muita besteira da minha parte, né? Mas tinha pretensão também, tinha uma visão distorcida de tudo aquilo. E, cara, aquelas reuniões lá em casa foram muito importantes, evidentemente. Elas são muito transformadoras na nossa vida, do grupo de amigos que a gente se relacionava. Era um bando de caras que achava que sabia tudo, que conhecia tantas coisas. E que, você vai descobrindo que você não é nada, não conhece nada, não sabe de nada. Que Cristo a graça é muito maior que tudo isso, né? E é a graça que nos permite viver sem julgamentos, sem ser julgado. Mas é muito difícil você entender, você conseguir quantificar, botar um valor nisso, porque a gente tem uma tendência natural a julgar, a olhar, a não desejar ser julgado, e ser julgado o tempo todo também, porque é assim que nós, seres humanos, acabamos agindo, fazendo coisas, né? Mas a graça é um negócio muito louco, porque nessa história de julgamento todo, o julgamento já aconteceu, né? Ele já rolou, e a gente foi inocentado. Ainda que a gente tenha muita dificuldade de admitir isso, muitas vezes, fala, meu Deus do céu, né? Não é justo, não faz sentido. E não faz mesmo. Na nossa ótica humana, de olho por olho, dente por dente, não faz nenhum sentido mesmo. E é por isso que se chama graça, por isso que é tão maravilhoso. É por isso que Cristo é tão maior do que qualquer percepção nossa. Mesmo que a gente ache que a gente tem uma percepção absurda sobre certas coisas, domínio sobre qualquer outra coisa, né? Eu sou professor, muitos sabem, outros não. Eu sou da área de tecnologia, então assim, eu dou aula de programação, né? É a principal coisa que eu tenho dado aula aí nos últimos anos. E eu brinco muito com meus alunos que quando ele acha que ele está muito bom na história, ele tem que botar um vídeo de um indiano no Facebook lá, que ele vai descobrir que o indiano é infinitamente melhor que ele no assunto, porque isso vai motivar ele a estudar mais. Eu acho que a graça é isso, 1 bilhão de indianos melhor que a gente, assim, o resto do planeta melhor que nós, porque a graça é muito maior que isso. E assim, eu chego numa junta
porque essa história toda nos levou lá a essa reunião, a gente começa a se reunir lá. Muita coisa bonita aconteceu, muita gente chegou, muita coisa triste aconteceu, né? E essas coisas tristes também servem para mostrar para a gente que a gente não está imune a absolutamente nada. Que caminhar com Cristo não é ter bônus, ter benefício, não nesse plano físico, monetário, pessoal, né? Talvez você perca o emprego, e talvez você tenha um problema financeiro sério, e talvez pessoas muito importantes deixem de estar presentes, como eu perdi meu pai aí aos 4 anos, ou como a gente perdeu uma pessoa que iniciou essa história toda com nós lá atrás. Foi uma morte trágica, né? Todo mundo que esteve lá sabe o quanto essa morte foi trágica, quanto foi doloroso para todos nós. O meu irmão, que acho que diretamente era o mais envolvido, que mais sofreu com isso tudo, que era a primeira esposa dele, a Dani. Me lembro claramente de um testemunho de graça. A primeira série que o Marquito fez, lá em casa, era uma série sobre graça. Que era um bando de tonto achando que sabia de tudo e não entendia absolutamente nada de graça. E a Dani faleceu no meio dessa série de graça. E foi numa quinta-feira. E a gente tocava lá, fazia um som na sala de casa lá, era um negócio muito louco. Tinha um amplificador maior que a sala lá, 4, 5 caras tocando e tal. E nesse domingo a gente achou que meu irmão não ia tocar, né? Porque era um negócio surreal para todo mundo. E o Marquito falando sobre graça e a gente tendo que conviver com uma perca absurdamente grande para todos ali. E um testemunho dele lá naquele dia, né? Não o torna grande, torna a graça grande. Não é o homem que eu estou enaltecendo aqui, é o processo todo da graça, né? É o primeiro contato legítimo que eu tenho com ela. A gente falou para ele, não toca hoje não, deixa aí que a gente se vira, tal, dá um jeito. Ele falou, não, se a gente está falando de graça, e se essa tal de graça aí é isso mesmo que é, a única coisa que eu posso fazer hoje é tocar. Não por mim, nem por vocês, nem por ela que se foi, pela tal graça, porque eu acredito nisso. Eu entendo que nesse momento ela já está lá com ele, é a gente que está atrasado. A graça torna de fato a frase bíblica que se a gente vive para Cristo, a morte é lucro. E a graça é isso. É muito mais do que qualquer coisa que a gente possa quantificar. É fantástico. É ser tocado efetivamente por Cristo. E aí é conseguir ouvir a voz dele na fala de uma criança, até um acorde de uma guitarra, né? Quanta coisa que a gente ouve, quanto som que você ouve aquilo, e aquilo é tão motivador, é tão bacana de se ouvir. E você conseguir sentir a presença de Cristo por causa de uma nota, por exemplo. Para mim, né, a minha percepção hoje, que eu sei que é muito pequena, é essa. A graça é algo infinitamente maior que nós. Mais uma história? Prometo que eu vou fechar melhor do que das outras vezes. Eu sou Danilo Jorge Carneiro Leite. Apesar do... Danilo Jorge, isso mesmo. Apesar do... Camila falou Jorge. Apesar de um pouco do sotaque, mas eu sou piracicabano. Nasci aqui, na Santa Casa da Misericórdia. Minha mãe veio para cá, engravidou, teve eu, voltou para Araguaína, Tocantins, me deixou com a minha avó, fui criado pela avó. No meio disso aconteceu muita coisa e com 16 anos fui embora de casa para morar na rua, de estado em estado. Aconteceu muita coisa também, coisa que não pode nem ser falada em ambiente cristão. Aconteceu muita coisa. E até de manhã eu não entendia muita coisa. Hoje à noite já ficou engraçado. Eu tinha até ensaiado esse negócio aqui, mas não vai rolar não. É engraçado porque
Jesus fala, não, é do meu jeito, né? E de muita coisa agora faz sentido. As localidades que eu ia, as pessoas que eu falava, com quem eu falava, as coisas ruins que aconteciam, que me levavam a outros lugares, que me trouxe até Piracicaba, a cidade que eu nasci, aonde eu não fiquei, só fiquei 3 dias e fui embora de novo para Brasília em 2007. E aí não gostei daqui, de ninguém mesmo, nem na cidade, eu fui me embora. Em Brasília, eu fui só para Brasília mesmo, de novo. E lá que eu arrumei uma banda para tocar, fui para Bahia, passamos fomes, de novo. Nós comeu folha de tamarindo, eu lembro. E lá que eu tomei a decisão de voltar para Piracicaba e estudar música. A minha vida inteira eu escutei que eu não ia ser ninguém, que eu ia ser bandido, que eu ia ser aquilo. E a rua me proporcionou todo tipo de oportunidade para ser bandido no que foi. Eu sou cortado por não querer ser bandido. E isso para mim é a vitória. Eu não fui nada que falaram, eu não. Jesus conduzindo tudo, e isso eu entendo claramente, isso hoje, tudo que eu passei. Hoje eu me tornei professor, no entanto, eu aterrorizava as professoras, fui expulso de 12 escolas, inclusive de um colégio interno. Se a pessoa for expulsa do colégio interno, não tem mais para onde ir. E hoje eu sou professor. Tenho uma missão aí que eu faço com muito amor. E falar de mim, eu falo todo dia para os meus alunos, para que ele viva a família real, né? Eu fui fazer a carteira de habilitação e eu conheci a Joana, estava tirando carteira junto comigo. E aí eu conheci o Octávio, que fui para a casa deles para fazer o grupo pequeno que eles tinham lá. Eles iam embora e falou que ia me deixar na mão de algumas pessoas. Aí me levaram na casa do Beto e Marina, aonde eu conheci o Marquito, e aí eu vim para o ajuntamento. Fiz faculdade de música, não aceitei a cota, porque eu queria pagar a faculdade com o meu trabalho. Na verdade, era provar mesmo para a minha família que eu não ia ser o que ia ser. E eu passei no vestibular. Olha, a entrevista está legal aqui. Eu fiz a prova sem saber escrever. Eu não sabia escrever. Como eu tive um processo de escola, ficava 6 meses num estado, 6 meses em outro, eu não sabia escrever. A professora da faculdade falou que eu passei exclusivamente pelo texto, mas não tinha nenhuma palavra certa. E foi assim que eu cheguei até a faculdade e hoje eu sou professor de música. Meu nome é Danilo, obrigado. Danilo Jorge. Contou a história, compartilhou a sua história. Cara, a sua história agora é nossa história. A igreja, como o Nando falou, é um conglomerado de histórias. Histórias que vão chegando, vão juntando e vão fazendo pessoas diferentes, de realidades diferentes, serem um. Serem aqueles que Cristo chamou justamente para cumprir a sua missão aqui. O privilégio de continuar a missão de Cristo aqui. Obrigado, cara. Obrigado, Chocolate, Nandico. E é interessante porque o apóstolo Paulo tem essa parada na caminhada dele. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, inclusive, de que o que acontecia nas diferentes histórias era Deus juntando para fazer todas uma história, a história da salvação em Cristo Jesus. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, depois do concílio lá em Jerusalém, lá na Antioquia, Paulo e Barnabé tiveram uma desavença, uma briga, e cada um resolveu seguir o seu caminho para fazer missão. Outras histórias. Paulo chamou um companheiro, Silas, que no meio dessa... E outras pessoas foram juntos, e no meio de uma das viagens encontrou Timóteo, filho de uma judia convertida e de um grego.
Então precisaram circuncidar Timóteo para ele poder fazer missão com eles. E Timóteo seguiu a caminhada. Eles imaginavam que eles chegariam na Ásia, e lá na Ásia eles iam plantar igreja. O que aconteceu? Paulo conta então que que o Espírito Santo de Deus impediu. Ele até fala que o Espírito de Jesus o impediu. Talvez ele tenha tido até um papo tete a tete com Jesus. E o relato bíblico é que há uma visão, que ele tem uma visão de um homem do outro lado do mar, um macedônio, pedindo um help, pedindo um socorro. Cara, venha para cá. E é nessa hora que Paulo entende que era o chamado de Jesus para ele cumprir a sua missão lá na Macedônia. E concluiu que Deus é o agente da salvação que intervém e direciona a missão. Deus intervém nas histórias para direcionar a missão e a salvação. Resumindo, história, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Emprestando do Chorão essa frase, que resume bem essa introdução. Quero convidar você para ir para o texto, para a gente ler. Sei que tem bastante versos aí. Vou passar o mais importante da leitura aqui para vocês, para a gente entender o movimento de 3 histórias. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Está contando aí uma rota de viagem só. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Para vocês terem uma ideia que é Filipos, e é legal a gente contextualizar isso. Filipos, a Macedônia é dividida em 4 distritos e Filipos é a primeira cidade de um desses distritos. Ela foi tomada. Ela sobrevivia de minas de ouro, de extração de minério, e ela passa então a ser, depois da tomada de Roma, da cidade, ela passa a ser uma colônia para aposentados do Império Romano. Então, toda a pose que existe de alguém que se aposenta do Império Romano, agora sai de Roma e vai viver aonde? Na colônia, em Filipos. Então eles tinham um certo traquejo, que era assim, tudo que acontece em Roma tem que acontecer aqui em Filipos, né? Mais ou menos uma mini Roma. Inclusive, o Império Romano nessa época já havia passado o trator, entre aspas, ali por Jerusalém, expulsado os judeus, inclusive de Roma, e aí ele provavelmente tem acontecido o mesmo em Filipos. E o Império Romano proibiu o proselitismo, isso é, fazer novos adeptos ao judaísmo. Filipos provavelmente também tinha isso. Por quê? Quando Paulo chega numa cidade, aonde ele vai? Na sinagoga. Aonde Paulo foi? No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia é a primeira personagem, a primeira história aqui. Primeiro a gente precisa entender por que é importante falar que Lídia era uma vendedora de púrpura. Púrpura é a tinta que tinge o tecido, que faz os mantos, da cor ali da camisa do Dorival, faz os mantos do Império Romano, né? Então, todo mundo do alto escalão tinha um manto, tinham as roupas em cor púrpura, era um tecido, então, caro. Mas principalmente porque para você conseguir extrair a púrpura, ela é extraída de moluscos. Então, para você conseguir fazer 1 quilo do negócio, vão semanas para colher esse bicho e conseguir tirar a tinta dele. Então, era caríssimo vender isso. Então, provavelmente, Lídia era uma mulher o quê? Rica.
Só que, outra pista, temente a Deus, quer dizer que ela era simpatizante. Ela conhecia as histórias de Yahvé, mas como ela não era judia, ela não poderia participar. E como lá em Filipos, provavelmente, os judeus estavam desaparecidos, escondidos, pelo menos, porque Paulo vai num lugar chamado de oração, porque a prática é assim: para se ter uma sinagoga, eu preciso de 10 homens. Aonde eu começo a me reunir? Perto do rio, porque para fazer os rituais de purificação. Então ele foi para um lugar conhecido. Quando ele chega lá, ele encontra algum homem? Não, só mulheres. Esses caras devem ter entrado na cultura da cidade, ou ficado com medo da perseguição. Né? E Lídia aqui, o texto não fala mais, mas parece que ela é alguém, pelo menos, solteira. O que dá a entender que ela é simpatizante, então ela não participa, ela não está incluída. Ela não está incluída. Aí o texto continua. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. O Espírito Santo de Deus é quem fez isso. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. É como se ela tivesse falado assim: realmente o evangelho não faz diferença de pessoa? Não. Então eu vou deixar de ser uma simpatizante? E eu batizado agora faço parte da família? Isso. Então vocês têm que dormir na minha casa. Ela foi fazendo uma eliminação lógica. A história continua. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Escrava, ela não tem nome. Escrava, alguém pobre. E ainda possuída de um espírito, que no grego é espírito de Piton. Piton, a serpente, Piton, tem o nome por causa disso. Lá no templo de Piton tinha uma serpente que guardava o templo. E assim, quem é Piton? Foi o deus que foi vencido por Apolo. E agora então as profecias são de Apolo. Apolo é o deus da profecia. Nós estamos falando da Grécia, né? Lá na Macedônia é onde está o Monte Olimpo. Os deuses estão lá. Olha aí que legal. Quem lembra um pouco de história. E daí o que acontece? O texto está dizendo que essa menina está possuída por esse espírito. Porque ela prediz o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então, além de tudo, ela era oprimida, ela era abusada. Em que sentido? Você precisa trazer dinheiro para nós. E usavam, não um dom dela, usavam a opressão espiritual que ela vivia. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Quem é o Deus Altíssimo? Poderia ser Zeus. Então talvez muitas pessoas passaram a ouvir essa menina gritando e acompanharam o caminho ali com Paulo, achando que ele ia trazer uma palavra de Zeus. Aí quando começavam a ouvir sobre Yahvé, falavam: o que está acontecendo? Então parece dar a entender que essa moça estava fazendo um desserviço. Era descrédito ter essa menina gritando ali: o Deus, eles servem o Deus Altíssimo, anuncie. Por isso que Paulo então, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Olha mais uma história. Alguém oprimido, pobre, escravizado, abusado, que é liberto pelo nome de Cristo Jesus. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram. E a palavra ali, percebendo que a esperança de lucro tinha se acabado, era se retirado. É a mesma palavra. O Espírito se retirou. Isso é,
o espírito foi embora o nosso lucro. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Vem comigo, você tem uma empresa. Alguém vai lá na sua empresa e causa algum prejuízo para você. Então você procura os serviços de um advogado, porque você quer que seja compensado o erro cometido e o prejuízo, correto? Esses homens pegaram Paulo por quê? Porque Paulo e Silas, eles entenderam, estavam trazendo prejuízos a eles, certo? Qual que é a acusação deles aí? Religiosidade. Então você pega esse cara que te causou prejuízo, leva para o juiz e fala assim: estou trazendo esse cara aqui porque ele é crente. Porque ele pratica alguns rituais. Então o senhor precisa dar um fim nele aqui. O texto está mostrando para a gente que além da perseguição espiritual, que pode e sim acontece, não só pelas histórias, mas dentro do compor da história da salvação em uma igreja, há também a perseguição de homens, a perseguição daqueles que estão mal intencionados de alguma forma e talvez sejam de alguma maneira beneficiados até mesmo pela presença, vamos dizer assim, até de Satanás. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, o texto dá a impressão de que eles ficaram moribundos. Severamente açoitados, foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado, isto é, a vida deles pela sua. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O cárcere interior é o porão do sistema carcerário. É a cela de segurança máxima. E ter prendido os pés nos troncos, há levantamentos históricos que contam que é o seguinte: chegaram com esses caras moribundos, todo mundo viu esses caras passando, arrastados, puxados, levaram eles no porão, abriram as pernas dele o máximo que puderam e amarraram nesses troncos presos à parede. Então não foi só uma prisão de segurança máxima, foi uma tortura. O que você vai fazer com isso? O que você faria nessa situação? Como você interpretaria? Acabou o combustível do meu carro, um dia eu xinguei. Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, tu é um fanfarrão, me deixou a pé. O que Deus tem a ver com a sua falta de organização? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E a palavra hino aqui tem uma definição: canções alegres e ritmadas, exaltando a manifestação de Deus através da natureza e do cuidado com o homem. Depois de serem surrados, moribundos, arrastados, torturados, esperavam, aqueles homens que viram esses caras sendo presos, esperavam o quê? Gemidos de dor, gritos de que estamos presos injustamente. E o que eles testemunharam? A fé que aproxima homens de Cristo Jesus. A fé que toca outros para que Cristo Jesus seja conhecido. Nessa pindaíba. Talvez isso
seja até mesmo para mim e para você, nós olharmos o que há algumas semanas atrás aí vimos nossas contas no vermelho, e ao invés de só dizer que isso é um retrato do país e lamentar, exaltarmos ainda mais o cuidado de Deus nas nossas vidas, exaltarmos ainda mais o cuidado de Deus, que nada tem nos faltado. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, caiu da cama, com certeza. E vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu a luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aqueles homens podiam ter saído. O abalo foi tão grande que as correntes saíram da parede. Eles estavam livres, inclusive os que ouviam. Mas eles ficaram atônitos, provavelmente, porque entenderam que Deus havia respondido a Paulo e Silas no seu clamor, nos seus louvores. Por isso mandou o terremoto e livrou-os. Quando nós compartilhamos a nossa fé, até mesmo o que é natural, porque lá na Macedônia rola terremoto comumente, até mesmo o que é natural é interpretado inclusive como a ação sobrenatural para o bem daqueles que o temem, amam e buscam. Quando compartilhamos a nossa fé, em qualquer situação, todos os acontecimentos ao redor traz àqueles que testemunham a possibilidade de ver Deus agindo em mim, em nós. É isso que é a intervenção de Deus e o guiar de Deus para que a missão seja cumprida, para que vidas sejam salvas e todos nós, em histórias diferentes, possamos, como disse o Nando, ver que Deus sempre esteve cuidando de nós. Sempre esteve amparando e guiando para que nós pudéssemos, então, contar uma única história. A história do viés da cruz. A história da salvação em Cristo Jesus. Paulo percebeu essa oportunidade. E talvez por isso também, com as pernas amarradas, abertas, lá não dava para sair correndo, né, com aquele tronco, nem se arrastar. Mas teve a oportunidade de gritar para esse cara e dizer assim: sua vida é importante. E ver a oportunidade, como ele já tinha visto antes, ele e Silas cantando louvores e testemunhando, de poder fazer o mesmo agora com um carcereiro. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E ele não respondeu: seja igual a mim, façam os rituais, use tal roupa, passe a falar de tal forma. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Creia no Senhor Jesus. É só Ele, basta. E então pregaram a palavra, isso é, expuseram todas a Escritura a ele e a todos os de sua casa. Provavelmente Paulo sentou-se, abriu de certa forma a Bíblia, o Velho Testamento, e veio apontando no Velho Testamento quem era Jesus e relatou inclusive a sua visão de ter estado face a face com Cristo, aquele que morreu na cruz, para que a igreja um dia esteja na sua presença plena.
Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele, cuidou deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados, foram incluídos na família de Cristo Jesus. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. O que o texto está dizendo é que o carcereiro, o cara que está acostumado a lidar com pessoas que oprimem a justiça, que de certa forma não cumprem com ela, né? Que driblam a justiça, pessoas que são malfeitoras e que ele tem um trabalho péssimo. Ele olha para essas pessoas e diz o quê? Deveria morrer, sei lá. Porque se um desses fogem, eu tenho que dar a minha vida por eles. O carcereiro agora, ele não é mais o cara que só lida com a injustiça e que tem que dar a vida pelos malfeitores, porque agora ele crê naquele que morreu por todos nós, inclusive pelos malfeitores. E quando ele convida Paulo e Silas para comerem com ele, está dizendo assim: vocês fazem parte da minha família. Vocês não são malfeitores. Vocês são minha família. Mudou a ótica do carcereiro. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, isto é, não nos deram chance de resposta, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos aqui e nos libertem. Como cidadão romano, havia uma lei que nenhum cidadão romano poderia ser açoitado. E quem assim o fizesse, seria açoitado e morto. Agora nós temos uma crise diplomática, política. Mas talvez Paulo esteja entendendo como uma oportunidade de testemunhar mais uma vez o que Deus está fazendo na sua vida. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles. E conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E só então partiram. Esses homens vieram, se desculparam, conduziram, foram cordiais, porque a vida deles estava na mão de Paulo e Silas. Se eles dedam... Mas quando o texto traz para a gente que pediram para que eles saíssem da cidade, dá a entender que a conversa foi mais ou menos assim: olha, não fiquem na cidade, porque quem resolveu denunciar vocês pode querer fazer isso de novo. E daí é um problema em cima de outro problema, e é melhor a gente evitar. Mas Paulo e Silas têm uma responsabilidade com a comunidade que ali foi plantada. A história de uma mulher rica, de uma moça que era pobre e escravizada, e de um carcereiro, precisavam ser guiados, pastoreados, para que essas histórias possam contar uma única história, que é a história da salvação de Jesus. Por isso eles voltaram para a cidade, por isso eles foram até os irmãos, encorajaram, para depois ir embora. Todas as histórias em uma. E essa uma é a salvação de Jesus. Conte a sua história. Qual é a sua história? É a nossa história. No entanto, a gente precisa
olhar para ela e nesse processo de transformação, pós-encontro com Cristo, entender que é o Espírito Santo de Deus quem opera em nós essa salvação, quem está operando em nós essa transformação, e eu e você precisamos nos entregar dia a dia e desejar que o Espírito Santo continue nos transformando e mudando a lente da nossa ótica para vermos o que Deus está fazendo aqui. Como ele está costurando tudo isso. Para quê? Para que as diferentes histórias se encontrem realmente em Cristo Jesus e sejam instrumentos da missão. As nossas histórias precisam ser instrumentos da missão de Cristo Jesus, para que pessoas que tenham histórias tão diferentes das nossas, ou tão parecidas, possam ter a esperança da salvação, de que um dia estaremos face a face com Cristo Jesus. Justamente porque, se a gente pode resumir, essas diferentes histórias são histórias de libertação. Histórias de libertação de estigmas. História de libertação de rótulos. A gente ouviu aqui. Disseram que eu não seria nada. Que eu seria ladrão. E eu quis provar que eu não precisava disso. Cumprir com essa história. E eu entendi que foi Cristo que fez isso na minha vida. Vocês ouviram aqui. Libertação das culpas, libertação do pecado, para unir os diferentes em uma mesma história, que é a história da salvação de Cristo, o Senhor. Quero orar pela sua história, pela minha história, pela nossa história. Quero orar pela sua vida, para que nós tenhamos o sentimento e o desejo de continuarmos a missão de Cristo Jesus, de continuarmos a escrever como instrumentos do Espírito Santo a história da salvação de Cristo Jesus aqui. E se Ele chamou a mim e a você para fazer parte disso aqui, é porque Ele quer fazer isso comigo e você, comigo e contigo aqui, a partir daqui. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu não sei a história particular de todos vocês. Eu não sei o que na sua história ainda te aprisiona, estigmatiza. Eu não sei o que na sua história você luta todos os dias e pede libertação. Eu sei das minhas. Mas eu sei também que, pelo convite de Cristo, e se nós estamos aqui, é que Cristo Jesus, Ele é poderoso para fazer toda e qualquer história não mais nos aprisionar, não mais nos machucar, não mais nos distanciar da presença de Jesus. Fale para o Senhor Jesus, fale para Deus agora o que é que tem impedido, o que é que tem ainda nesse processo de transformação que você tem visto que precisa se livrar, que precisa se libertar. E que o Espírito Santo possa manter-nos em comunhão
olhando somente para Cristo. Cristo basta. E possamos dar continuidade à sua missão e à sua história aqui. Pai, ouve o coração, ouve o clamor de cada um dos meus irmãos aqui. Deus, eu clamo que o teu Santo Espírito, que tem conduzido, dirigido a tua igreja, debaixo de Cristo nosso Senhor, esteja tocando, esteja curando, esteja transformando, esteja salvando cada um dos corações aqui. Que a presença do teu Santo Espírito, neste lugar, neste momento, esteja voltando os nossos olhos, não para a cruz, mas para a vida eterna, para a presença de Jesus, que se faz aqui, presente hoje, agora. Deus amado, que a nossa história possa ser recontada a partir de Cristo. E que nós tenhamos orgulho de contar essa parte da história, Deus. Por isso, vem ungir os lábios, vem ungir a mente, vem ungir o coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Que saiamos daqui contando apenas a tua história. A tua história de transformação, de graça nas nossas vidas. A tua história de libertação, de agir do teu Santo Espírito sobre nós. A história da mudança da nossa família, a história da mudança da nossa forma de agir, do abandono dos nossos vícios, do abandono, ó Deus, das palavras que ofendem, que destroem, que possamos ver, ó Deus, o costurar que o Senhor tem feito ao longo da nossa vida, a fim de que nós conheçamos a cada dia mais Cristo Jesus. Deus amado, eu entrego nas tuas mãos a vida desta igreja, a vida de cada um dos meus irmãos. Eu clamo que o coração de cada um deles esteja desejando isso, de todos os que nos ouvem, estejam desejando serem somente teus e contarem a tua história. Que o teu Santo Espírito traga comunhão a nós e possamos contar a nossa história. Teu Santo Espírito traga comunhão e possamos conhecer uns aos outros para abençoar uns aos outros aqui, Deus. Deus, se há alguém sofrendo aqui, que o Senhor dê coragem, ó Deus, para chegar uns aos outros. O Senhor nos dê sabedoria para oferecer o nosso ombro, talvez os nossos dons, a nossa mão àquele que sofre. Seja esse sofrimento físico, emocional, espiritual. Dá-nos sabedoria e coragem, Deus. Faz isso na presença do Teu Santo Espírito em nós e por nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, esteja sobre cada um de vocês, meus irmãos. Aonde quer que vocês coloquem os pés, se lembrem que Cristo Jesus é representado por você ali. Não para oprimi-lo, mas para agraciar a sua vida, meu irmão. Vão em paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.